Súmula 1. É vedada a expulsão de estrangeiro casado com brasileira ou que tenha filho brasileiro, dependente da economia paterna. Súmula 2. Concede-se liberdade vigiada ao extraditando, que estiver preso por prazo superior a 60 dias. Súmula 3. A imunidade concedida a deputados estaduais é restrita à Justiça do Estado. Superada. Súmula 4. Não perde a imunidade parlamentar ou congressista nomeado ministro de Estado. Cancelada. Súmula 5. A sanção do projeto supre a falta de iniciativa do Poder Executivo. Súmula 6. A revogação ou anulação pelo Poder Executivo de aposentadoria ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas não produz efeitos antes de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência revisora do Judiciário. Súmula 7. Sem prejuízo de recurso para o Congresso, não é exequível contrato administrativo a que o Tribunal de Contas houver negado o registro. Súmula 8. Diretor de sociedade de economia mista pode ser destituído no curso do mandato. Súmula 9. Para o acesso de auditores ao Superior Tribunal Militar, só concorre os de segunda entrância. Súmula 10. O tempo de serviço militar conta-se para efeito de disponibilidade e aposentadoria do servidor público estadual. Súmula 11. A vitaliciedade não impede a extinção do cargo, ficando o funcionário em disponibilidade com todos os vencimentos. Súmula 12. A vitaliciedade do professor catedrático não impede o desdobramento da cátedra. Súmula 13. A equiparação de extranumerário a funcionário efetivo determinada pela Lei 2284 não envolve reestruturação, não compreendendo, portanto, os vencimentos. Súmula 14. Não é admissível, por ato administrativo, restringir, em razão da idade, inscrição em concurso para cargo público. Súmula 15. Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Súmula 16. Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse. Súmula 17. A nomeação de funcionário sem concurso pode ser desfeita antes da posse. Súmula 18. Pela falta residual não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público. Súmula 19. É inadmissível, segundo punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira. Súmula 20. É necessário processo administrativo com ampla defesa para demissão de funcionário admitido por concurso. Súmula 21. Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido, sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade. Súmula 22. O estágio probatório não protege o funcionário contra a extinção do cargo. Súmula 23. Verificados os pressupostos legais para o licenciamento da obra, não o impede a declaração de utilidade pública para desapropriação do imóvel, mas o valor da obra não se incluirá na indenização quando a desapropriação for efetiva. Súmula 24. Funcionário interino substituto é livremente demissível, mesmo antes de cessar a causa da substituição. Súmula 25. A nomeação a termo não impede a livre demissão pelo Presidente da República, de ocupante de cargo dirigente de autarquia. Súmula 26.
Os servidores do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários não podem acumular a sua gratificação bienal com o adicional de tempo de serviço previsto no Estatuto dos Funcionários Civis da União. Súmula 27. Os servidores públicos não têm vencimentos irredutíveis, prerrogativa dos membros do Poder Judiciário e dos que lhes são equiparados. Súmula 28. O estabelecimento bancário é responsável pelo pagamento de cheque falso, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva ou concorrente do correntista. Súmula 29. Gratificação devida a servidores do sistema fazendário não se estende aos dos tribunais de contas. Súmula 30. Servidores de coletorias não têm direito a percentagem pela cobrança de contribuições destinadas à Petrobras. Súmula 31. Para a aplicação da Lei 1741, soma-se o tempo de serviço ininterrupto e mais de um cargo em comissão. Súmula 32. Para a aplicação da Lei 1741, soma-se o tempo de serviço ininterrupto em cargo em comissão e em função gratificada. Súmula 33. A Lei 1741 é aplicável às autarquias federais. Súmula 34. No Estado de São Paulo, funcionário eleito vereador fica licenciado por toda a duração do mandato. Súmula 35. Em caso de acidente do trabalho ou de transporte, a concubina tem direito de ser indenizada pela morte do amásio, se entre eles não havia impedimento para o matrimônio. Súmula 36. Servidor vitalício está sujeito à aposentadoria compulsória em razão da idade. Súmula 37. Não tem direito de se aposentar pelo Tesouro Nacional o servidor que não satisfizer as condições estabelecidas na legislação do Serviço Público Federal, ainda que aposentado pela respectiva instituição previdenciária, com direito, em tese, a duas aposentadorias. Súmula 38. Reclassificação posterior à aposentadoria não aproveita ao servidor aposentado. Súmula 39. A falta de lei, funcionário em disponibilidade não pode exigir judicialmente o seu aproveitamento, que fica subordinado ao critério de conveniência da administração. Súmula 40. A elevação da entrância da comarca não promove automaticamente o juiz, mas não interrompe o exercício de suas funções na mesma comarca. Súmula 41. Juízes, preparadores ou substitutos não têm direito aos vencimentos da atividade fora dos períodos de exercício. Súmula 42. É legítima a equiparação de juízes do Tribunal de Contas em direitos e garantias aos membros do Poder Judiciário. Súmula 43. Não contrária à Constituição Federal, o artigo 61 da Constituição de São Paulo, que equiparou os vencimentos do Ministério Público aos da magistratura. Súmula 44. O exercício do cargo pelo prazo determinado na Lei 1341, artigo 91, dá preferência para a nomeação interina de Procurador da República. Súmula 45. A estabilidade dos substitutos do Ministério Público Militar não confere direito aos vencimentos da atividade fora dos períodos de exercício. Súmula 46. Desmembramento de serventia de justiça não viola o princípio da vitaliciedade do serventuário. Súmula 47. Reitor de universidade não é livremente demissível pelo Presidente da República durante o prazo de sua investidura.
Súmula 48. É legítimo o rodízio de docentes livres na substituição do professor catedrático. Súmula 49. A cláusula de inalienabilidade inclui a incomunicabilidade dos bens. Súmula 50. A lei pode estabelecer condições para a demissão de extranumerário.